Alô, boa tarde, estamos de volta para a segunda edição do canal Professor Belém nesta terça-feira, dia 16 de janeiro de 2024. Sejam todos bem-vindos. Estamos no segundo turno. No primeiro turno, no vídeo da manhã, eu falei um pouquinho, rapidamente, sobre a Coreia do Norte, sua constante provocação à sua vizinha, ou melhor, à sua irmã Coreia do Sul. Bem, é de se supor então que a Coreia do Norte tem como principal preocupação, o principal inimigo, a Coreia do Sul, certo? Certo em termos. Na Constituição da Coreia do Norte, o principal inimigo são os Estados Unidos, porque já entraram no território e podiam ter acabado com o regime comunista, isso na Guerra da Coreia. De lá para cá, a Coreia do Norte vê os Estados Unidos como seu principal inimigo. Bem, acontece que as coisas estão para mudar. Existe uma determinação na Coreia do Norte, atual, em transformar, modificar a Constituição, para que a Coreia do Sul é que seja, sim, a principal inimiga, pelo menos represente o principal perigo, a principal ameaça para o regime comunista da Coreia do Norte. Quer dizer, a alta cúpula militar, mais a família Kim, que está no poder, Kim Jong-un e sua perigosíssima irmã, perigosa porém muito bonita, não é? Querem sim colocar toda a atenção da Coreia do Norte em relação à Coreia do Sul. Uma vez que a Constituição seja transformada, é claro que todo o staff militar estará concentrado numa nova guerra, nova entre aspas, porque a Coreia do Norte ainda está oficialmente em guerra com a Coreia do Sul, mas seria uma retomada das atividades bélicas. E já que estamos em tempos de conflito, não é mesmo? Em tempos em que os tambores de guerra estão batendo forte, podemos esperar logo mais, sim, um confronto armado entre as duas Coreias. É por isso que a Coreia do Norte está tentando, a toque de caixa, mudar a sua Constituição. É a notícia que trouxe o Wall Street Journal hoje. Bem, eu falei de manhã também sobre a esmagadora vitória de Donald Trump no caucus ontem em Iowa. Pois é, só que eu disse que por conta da esmagadora vitória de Trump, todas as luzes vermelhas foram acesas no Deep State, ou no pântano. Dito e feito, Léo Roman comenta exatamente isso, só que ele vai um pouco além. Ele diz que o pântano, por causa da iminente vitória de Trump nas eleições, está armando uma armadilha não só para Trump, como para todos os seus seguidores. Isso está na coluna de Roman hoje no seu blog. Bem, Léo Roman tinha dito já em outras ocasiões o seguinte, que uma forma do Estado profundo, o Deep State, que dirige o governo dos Estados Unidos, fomentar a agitação civil violenta, incluindo guerra civil, seria permitir que Trump fosse eleito, mas depois usar os militares americanos para impedi-lo de tomar posse. Agora, isso é escrito de hoje. Léo Roman diz que os principais meios de comunicação corporativos dos Estados Unidos estão anunciando abertamente que há um plano para minar a segunda tentativa de Trump de tornar-se presidente. E esse plano, diz Roman, já está em andamento. Trata-se, segundo ele, de uma armadilha que está sendo preparada para Trump e, por extensão, para todos os seus seguidores. Está lá no blog. Ele diz o seguinte, ele cita, por exemplo, um trecho de um artigo do Modernity News publicado ontem, segunda-feira, em que um ex-funcionário do Departamento de Estado alerta que membros do Estado Profundo e elementos das Forças Armadas estão planejando inviabilizar a presidência de Trump caso ele ganhe as eleições. Bem, antes quero fazer um parênteses aos queridos amigos checadores. Isso não é uma notícia, isso é uma projeção, uma possibilidade, uma cogitatio, como diria René Descartes, por exemplo.
Então, é nesse âmbito que essa informação é dada. Eu estou informando de que algumas pessoas na América estão prevendo por parte do Deep State uma armadilha para Donald Trump. Bem, segue Hochman dizendo que no domingo a NBC News informou que uma rede frouxa de grupos de interesses públicos e legisladores está planejando usar a guerra jurídica e outras táticas para impedir Donald Trump de exercer o poder do primeiro dia de seu retorno ao Salão Oval, já que a vitória de Trump é dada como certa. De acordo com o artigo, esses insiders farão tudo o que puderem para frustrar quaisquer esforços para expandir o poder presidencial, mesmo que Trump tenha recebido um mandato do povo americano. Eles, segundo Hochman, estão cada vez mais abertos sobre seus planos. O artigo da NBC News, por exemplo, afirma o seguinte, 2 pontos. Aqueles que participam do esforço para derrubar Trump, isso foi dito à NBC News, que estão estudando as ações passadas de Trump e as suas posições políticas de 2024 para que estejam prontos se ele vencer em novembro. Isso envolve preparar-se para tomar medidas legais e enviar cartas aos nomeados por Trump, aos futuros nomeados por Trump, explicando as consequências que enfrentarão se violarem as normas constitucionais. Bem, claro, os nomeados por Trump seriam os secretários de primeiro, segundo, terceiro escalão e assim por diante. Então, nesse caso, esses nomeados receberiam cartas com ameaças, já considerando que Trump poderia fazer um governo inconstitucional, ou seja, já estão armando tudo direitinho. Olha, Trump, nós estudamos como ele governou no passado, estudamos também as suas falas recentes e já temos como acusá-lo de inconstitucionalidade. Então colocaremos essa inconstitucionalidade, que ainda não aconteceu, como um fato para, evidentemente, intimidar os seus indicados, ou melhor, intimidar os indicados e todo o eleitorado por extensão. Segue Léo Hochman. Os críticos dizem que o plano faz parte de um esforço para que os militares anulem a autoridade constitucional de Trump como presidente. Aí ele cita então Mike Pence. Mike Pence, diretor executivo da Foundation for Freedom Online e ex-funcionário do Departamento de Estado, postou um comentário no X que afirma o seguinte, abre aspas, nunca se esqueça deste tweet pelo resto da sua vida. Este é um plano admitido antecipadamente para que os militares deixem de observar a cadeia de comando militar. Este é um governo militar, este atual é um governo militar. Este é um plano para acabar com o governo civil, e o governo civil seria então futuramente o governo Trump. Em outra postagem no X, o comentarista Michael Malice sugeriu que o plano equivale a uma traição à pátria. Outros concordaram que o complô equivale a uma indicação clara de que o establishment está pronto a recorrer à traição para impedir Trump de cumprir qualquer tipo de mandato democrático. Outro entrevistado à CNBC salientou que uma mulher responsável pela organização desse plano, chamada Mary McCord, está coordenando um esforço para retirar Trump de seu poder como comandante em chefe. Mas atenção, tudo isso é feito considerando a vitória de Donald Trump. Então, a partir dessas informações, Léo Hochman faz o seu próprio balanço. Ele diz o seguinte: Este artigo é uma tentativa do Estado Profundo de intimidar os apoiadores americanos de Trump no mesmo dia em que o caucus de Iowa abriu o ciclo eleitoral, dando uma vitória esmagadora a Trump. Léo acredita que Trump está sendo usado como um espantalho radioativo, quer ele saiba disso ou não, para dividir ainda mais o país e manter a nossa atenção focada no paradigma esquerda-direita, em vez, diz Léo, de focar nos globalistas do dinheiro que dirigem políticos, militares
estabelecimentos de ensino, sistema de saúde, principais líderes religiosos, grandes corporações e meios de comunicação. Ora, os globalistas, diz Léo, já se infiltraram e conquistaram todas as instituições acima referidas. Eles acreditam que agora é o momento de permitir que um político conhecido por America First ganhe proeminência. E a lógica de Léo é a seguinte, é uma lógica simples. Se você sabe que já assumiu o controle da estrutura de comando militar, do FBI, da CIA, da NSA e de toda a burocracia federal, não faria sentido permitir que Donald Trump concorresse e vencesse, atraindo assim a possibilidade de eliminar todo o povo americano que partilha de sua visão antiglobalista, a menos que a intenção fosse exatamente essa: eliminar todo o povo que partilha de uma visão antiglobalista. Quer dizer, se o Deep State já tem tudo na mão, todos os órgãos do governo, já ocupou todos os espaços, por que permitir que Donald Trump chegue à vitória, chegue ao Salão Oval e depois, então, seja derrubado por todo esse esquema montado, ou seja, por toda a ocupação do governo, ou melhor, de todos os espaços, para, quem sabe, provocar uma grande convulsão no país, porque, enfim, afinal, os eleitores de Trump não se sentiriam satisfeitos de vê-lo vencedor e, ao mesmo tempo, não poder governar, não é mesmo? Então, é por isso que ele diz, a menos que a intenção seja exatamente essa: eliminar todo o povo que partilha de uma visão antiglobalista. Nesse caso, diz Léo, os globalistas deixariam Trump vencer para depois caçá-lo a ponto de fazer estourar o tumulto. Então está aí, é uma cogitácio, não é? É uma possibilidade. Estão prevendo que dentro de todo o contexto que vive a América hoje, é muito possível que o Deep State esteja preparando uma armadilha à lá 6 de janeiro. Só que numa escala continental. Numa escala infinitamente maior do que foi a do 6 de janeiro. E isso desencadeará, claro, se acontecer, evidentemente, uma grande revolta popular. Daí porque muita gente já está dizendo que os filmes de Obama, ou o filme mais recente de Obama, está preparando os espíritos dos seus amigos. Preparem-se em seus bunkers, porque nós estamos criando uma coisa realmente muito grande. Uau! É de duvidar? Eu particularmente não duvido mais nada. Mas, seja como for, quem viver, verá. Por enquanto é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e procure saber como é que está a sua inscrição. Fiscalize a sua inscrição. Veja se você ainda está inscrito aqui no canal. Se não estiver inscrito, inscreva-se e acione o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos. E, se possível, compartilhe os nossos vídeos para que mais pessoas recebam notícias lá de fora. Porque alguém precisa fazer esse trabalho, não é mesmo? Muita gente às vezes reclama comigo: professor, por que você não fala do Brasil? Porque este canal é dedicado a muitos brasileiros que estão nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia e querem saber notícias dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia, daí porque nós nos especializamos em geopolítica. Então, se possível, compartilhe os nossos vídeos para que as notícias que publicamos aqui cheguem a mais mentes e corações. Bonito, né? Poético, né? Até amanhã, se Deus quiser.